Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cristiane Cavalcante e hoje eu vim trazer mais um vídeo de forma diária com orações, sempre no início e reflexão em seguida. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é que os olhos do Senhor estão varrendo todo o lugar, todo esse planeta, buscando pessoas íntegras para que Ele possa mostrar o seu incrível poder. Esse trechinho que eu acabei de falar com vocês se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Então vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em sua presença para te agradecer por mais esse dia de vida. Senhor, eu peço ao Senhor que tenha cada dia mais misericórdia de nós e nos ajude também a ter misericórdia das pessoas. Misericórdia essa que não é pena. Misericórdia essa é uma misericórdia de ajudar as pessoas através daquilo que a gente mais poder fazer, que esteja ao nosso alcance por elas, assim que o Senhor faz todos os dias de nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelo primeiro vídeo que o Senhor tem nos abençoado a refletir, que é sobre como descobrir o propósito de nossas vidas, que é se alinhando com o Senhor, que é o nosso Criador, que nos formou. Antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia e já tinha destinado quem a gente seria nessa terra. Então, só em Ti nós encontramos as respostas, todas as respostas. E no segundo vídeo falamos sobre o perdão, porque não tem como ter relacionamento contigo sem perdoar as pessoas, sem ter um coração puro, íntegro, como a gente vai tratar hoje. Então, Deus, muito obrigada, que o Senhor se faça presente aqui nesse vídeo e que ele seja de alguma forma enriquecedora na vida das pessoas. Tome cada um de nossos familiares em suas mãos, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu preciso falar sobre esse assunto com vocês, assunto pelo qual hoje eu estava realmente conversando até com uma amiga minha, que é a irmã Andréia. E eu estava lá na casa dela hoje com as minhas filhinhas e eu conversei com ela sobre esse assunto, sobre a onisciência de Deus. Deus, ele é muito poderoso, gente. O relacionamento com Deus que você tem, ele tem que ser muito profundo. Não é de dentro para fora, de fora para dentro, é de Deus com você. Né, de você com as pessoas. Não sei se eu consegui te explicar da maneira correta. Ou seja, não dependa das pessoas para você ter uma intimidade com Deus. Não procure só ouvir o pastor ficar pregando, o pregador ficar falando as palavras da Bíblia. Não se conforme, não se contente em adorar a Deus só quando você chega lá na igreja, levanta as mãos. A sua adoração, ela tem que ser contínua, permanente. A sua adoração a Deus tem que ser em 24 horas. O processo de adoração a Deus, ele se perdura no trajeto, desde o momento que você acorda até o momento que você chega na igreja. Por exemplo, não é vivendo uma vida falsa que você vai conseguir achar que Deus vai se contentar com essa sua vidinha falsa. Não é assim, gente. Hoje eu tô bem, assim, potente nas palavras mesmo, porque eu desde novinha, desde os meus 5 anos, eu aprendi a orar e aprendi a ter temor por Deus. E eu entendi desde novinha a onisciência de Deus, e isso sempre me fez ser uma adolescente muito reservada, né? Eu lembro que às vezes eu ia para a igreja e tinha todas as crianças lá da rua que me chamavam, Beata, indo para a igreja com a Bíblia na mão. Mas o fato de me chamarem de Beata ia além da Bíblia, ia porque tinha alguns grupinhos assim que queria dar uma curtidinha, dar uns beijinhos, e eu não queria, eu ficava sempre com receio de ficar beijando um montão de garota. Eu pensava, o que Deus vai achar de mim? Porque Ele olha todos os meus passos, né? Então eu fui uma adolescente que eu tive na minha infância e na minha adolescência uma doença chamada de síndrome de pânico. E eu tinha pavor de andar na rua sozinha, e naquela época eu ia para a escola e minha avó sempre falava, olha, você terminou de ficar aí na escola, você já vem direto para casa, porque aí tem homem que gosta de abusar de criança e você tem que ir logo para casa, não pode ficar dando bobeira na rua não. Então, gente, eu me lembro assim, desde hoje, desde sempre, né, que eu vou lembrar disso que a minha avó falava,
Que ela falava, e essas coisas pra mim eu tinha um pavor. Então, quando eu terminava a aula, eu já pegava as minhas coisinhas e ia embora pra casa. E teve um momento que eu me lembro nitidamente que eu tinha tanto pavor dessas coisas que a minha avó falava pra mim, que eu cheguei perto de casa, numa rua perto de casa, eu andava tão depressa que parecia que eu nunca ia chegar em casa. E veio um pavor tão grande em mim que quando chegou na rua, faltando alguns metros para chegar no portão da casa da minha avó, onde eu morava, eu vi tudo preto, que eu quase desmaiei, de tanto pavor que eu tinha. E teve um momento que eu comecei a falar isso com Deus. Eu comecei a orar com ele quando eu saía na rua. E eu lembro que um dia eu fui... Pertinho da minha casa tinha a igreja, Assembleia de Deus, pastor falecido, né? O pastor Birajara, que a gente amava muito ele, né? Vai ser inesquecível, um pastor abençoadíssimo. Era um pastor abençoadíssimo. E eu ia na igreja. E eu lembro que eu fui e fiz uma oração. Falei assim: Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que, por favor, me ajude a não mais ter medo, que a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. De não ter medo, Jesus, porque eu não quero mais ficar sofrendo com isso. Não quero mais ter síndrome do pânico. Não quero ficar acordando de madrugada tendo pesadelos. Como uma vez eu dormia na beliche, na parte de cima, eu acordei assim, em cima, a minha barriga caída em cima de uma cadeira. Graças a Deus, tinha aquela cadeira ali que botaram perto da beliche, na parte de baixo, que eu caí com a barriga assim em cima da cadeira. Se não tivesse a cadeira, eu caía com a cara no chão, porque eu tinha pesadelos, sabe, muito, muito fortes, de pessoas me perseguindo e tal. E eu fiz essa oração. E eu lembro até hoje que na mesma hora eu ouvi a voz de Deus nos meus ouvidos, na minha mente, falando assim pra mim: Cris, me imagina, olha pro céu agora. Aí eu olhei, imagina que eu tô aqui no céu, olhando pra você agora, me imagina. Eu comecei a imaginar ele. Aí ele falou assim: agora, levanta um pouco o seu braço. Eu levantei meu braço. Aí ele falou assim: imagina que eu tô te dando, envolvendo os meus braços no seu. E saiba do seguinte, Cris, onde é que você for, eu vou estar te observando. Então você não tá sozinha. Pode ir que eu tô com você. E a partir daquele momento, eu não tive mais síndrome de pânico. Todas as vezes que eu ia para a escola, eu olhava para o céu e imaginava Deus me observando. Então, eu tive a consciência disso, da onisciência de Deus desde novinha. E isso que eu gostaria de passar para vocês. Que nenhum de nós vai enganar Deus. Errado é as pessoas que pensam que engana Deus. Que no trabalho é uma coisa, que no meio de um círculo de amizade é outro, na família é uma coisa, a gente chega lá na igreja é um amor de pessoa com todo mundo, pessoas maravilhosas, mas e nos outros âmbitos? Então você tem que ser uma pessoa só. Não pode ser bipolaridade, não pode ser bipolar. Você tem que ser uma personalidade só. E eu gostaria de incentivar você a focar nessa reflexão e entender que Deus é Deus onisciente. Eu vou ler aqui para vocês na Bíblia. Aqui, ó. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro, verdadeiro, para com ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Então Deus só mostra tesouros escondidos para as pessoas que buscam ele de forma verdadeira. A palavra de Deus diz em um certo momento que tem tesouros escondidos na palavra de Deus. A palavra, esse livro aqui, ele é vivo. Não são só palavras, é espírito de vida. É um relacionamento. A partir do momento que eu abro a Bíblia e leio, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho intimidade com Cristo. Quando eu atento os meus ouvidos para essa palavra, para esse relacionamento verdadeiro. Você está entendendo? Então tem palavras aqui que muitas pessoas lêem e não entendem. Porque ela não está sendo íntegra diante de Deus. Ela não está tendo esse envolvimento verdadeiro com o Espírito Santo. Então quando você entende isso, você começa a entender coisas que antes você não entendia. Porque você está tendo um momento íntimos com Deus de forma verdadeira. Então tem coisas que Deus só vai mostrar para os seus. Tem muitas coisas que Ele não vai revelar a muita gente.
Então, por isso que você precisa buscar a presença de Deus a cada dia. Por isso que você não tem que depender das pessoas para entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele ama responder os seus servos. Deus, ele ama explicar as coisas. Deus, ele quer derramar sabedoria em nós. E sabedoria tem nome. A sabedoria tem nome. A sabedoria se chama Jesus. Em Provérbios fala sobre as particularidades da sabedoria. E ela, assim, se você for traduzir essas particularidades, você vê Jesus. O resultado é Jesus. É relacionamento com Jesus e você tem sabedoria. Relacionamento com Jesus de forma verdadeira, você constrói intimidade com Deus de forma profunda, gerando raízes. A palavra de Deus fala: instrui o menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer ele não se desviará dele. Isso é verdade. Eu já tive um momento, que nem no segundo vídeo que eu postei aqui, que eu me afastei por causa de uma mágoa muito grande que eu tive dos meus ex-pastores na época. Eu fiquei 4 anos afastada, porque eu não queria confiar mais em ninguém, que não queria mais congregar com ninguém por causa do que tinha acontecido. Eu me afastei, mas eu voltei. Então, instrui o menino no caminho que deve dar, para quando envelhecer ele não vai se desviar. Por mais que fique afastado, ele não desvia, ele não esquece. Que quem já pisou nos Santos e Santos, em outro lugar não sabe viver. Que nem a música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não é todo mundo que pisa no Santo dos Santos, no lugar, né, gente? Pelo amor de Deus. No lugar assim mais perto da intimidade com Deus. É por isso que Jesus, ele tinha os 12 discípulos, mas em momentos especiais ele só levava 3, Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados. Não era porque ele tinha preferências, é porque esses 3 se achegavam mais. Então eles tinham esse privilégio de ver coisas assim especiais. Entendeu? Então, o que determina Deus usar de forma poderosa uma pessoa e não usar de forma poderosa outras é o fato das nossas decisões. São as nossas escolhas de se achegar mais, de se entregar mais ou não. Então, é isso que determina. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido da onisciência de Deus, que a onisciência de Deus, ele observa você não só dos céus, ele é como se tivesse uma luneta que visse lá dentro do seu coração. Deus sabe as suas intenções do coração. Deus sabe o que você pensa quando alguém fala com você, as suas intenções, as suas motivações. Deus sabe de tudo. Você jamais enganará Deus. Então, viva de forma íntegra, viva de forma pura e verdadeira. Tá joia? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as pessoas que você ama. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E até amanhã com o nosso próximo vídeo. Tchau!